Deixa eu pegar minha água para frutificar aqui também, porque... Iniciar na mesa ali. Você faz leitura do Evangelho? Qual o tema que você quer? Se você quiser fazer aí, pode fazer o que você quiser aí. Tá. Pois é, eu vou falar sobre a parábola do semeador. Não, beleza. Ok? Quando der às 9h30, eu vou fazer, eu já pego e faço a prece da frutificação. Oi, gente, só um minuto. Oi. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, Marco Aurélio. Hoje é dia 23/6 e nós vamos fazer o Evangelho com os comentários do nosso amigo e irmão Marco Aurélio. Marco Aurélio, seja bem-vindo. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ativa dentro do kardecismo, é trabalhador. Fale um pouco para nós. Nós temos aí 5 minutos. Pode falar para nós um pouco do seu trabalho, para que o pessoal conheça um pouco. Afinal de contas, você coordena a farmacinha. Fique à vontade. Bom dia, Walter. Bom dia, amigos, irmãos, companheiros de jornada. Somos agradecidos a Deus, a Jesus, por este momento que nós nos encontramos reunidos através desse meio de comunicação. Eu sou um cidadão comum. Nós, nessa caminhada, nós estamos aqui agraciados pela bênção de Deus nas fileiras espíritas e temos nosso trabalho por esses anos, desde 1975, nós fomos acolhidos pelo Centro Espírita Batuíra, estamos lá até hoje. Em 1980, começamos a farmacinha homeopática e fitoterápica, com atendimento ao público, aliviando a dor, um pouquinho da dor de cada um, atendendo aí 1.200 pessoas ao mês. Participo também de algumas atividades doutrinárias da casa. Atuei também, auxiliei por algum tempo, por mais de 10 anos, na Casa do Pão, Belém, a Casa do Pão, onde também tínhamos uma farmacinha. Participo do Grupo Espírita Corino Novelino, aqui em Sacramento, dos cultos dominicais, e temos também uma farmacinha. Então, nós somos muito agradecidos a Deus por nos darmos essa oportunidade de aportar nessa terra abençoada e ter a oportunidade de caminhar alguns passos ao lado dessa doutrina de amor. Esse é o nosso pequeno trabalho. Nós muito pouco oferecemos e muito ganhamos. A gente não sabe, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente encara a obra de Jesus com amor, com responsabilidade, a gente recebe tanta energia e, assim, no momento em que nós te convidamos, eu sou suspeito, não é bajulador do senhor, não.
Eu gosto muito da explanação, porque é uma explanação que o senhor faz, é uma explanação que toca direto o coração da gente. Eu gosto. É uma explanação, assim, tão serena, tão simples, mas que vai lá e toca direto no coração da gente. E ontem, quando eu fiz a divulgação no Face, eu, assim, eu vi o quanto, não é só eu que te admiro, não só eu que tenho gratidão pelo Senhor, o quanto foi aparecendo de pessoas e falando, ou seja, naqueles momentos em que a gente vê, eu vejo, o quanto eu ainda estou distante tem muito mais para trabalhar. Eu admiro o senhor, a sua obra, eu já conversei com o senhor fora daqui, o senhor sabe. Então, assim, quem me dera um dia poder ser igual o senhor na questão do exemplo, no amor, na caridade. Sinceramente, é com muita gratidão que eu falo isso com o senhor. Mas é assim, né, Walter? É com caminhar, né? Então, a gente também veio pelos caminhos escabrosos, até que a gente dá uma equilibrada, né? Todos nós temos essa oportunidade, todos nós estamos correndo na direção certa, e eu já estou mais na frente, mas também estou com 77 anos. Já tem que aproveitar mesmo, porque já estamos aí no... a marcha já está mais lenta, né? Mas todo mundo tem, todos nós temos aí, e vamos de grão em grão, vamos de aprendizado. Nós admiramos também esse trabalho que no momento você está fazendo, é muito importante, nesse momento que nós estamos recolhidos aí, que as casas assistenciais, que as casas, igrejas espíritas, estão todas fechadas, né? Marcos, são 9 horas. Vou fazer a prece de uma vez, para a gente começar o Evangelho. Meus queridos irmãos, hoje é dia 23 de junho, nós estamos com o nosso irmão Marco Aurélio. Vamos, então, para dar a abertura dos nossos trabalhos desta manhã, louvar a Deus Todo-Poderoso, rogando a Ele que nos dê o amparo dos nossos amigos benfeitores espirituais, principalmente Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus. Vamos pedindo pelo apoio, pelas boas intuições, principalmente dos nossos espíritos protetores e anjos da guarda. E como Jesus nos ensinou, nós vamos neste momento louvar a Deus através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Seja bem-vindo, Marcos. A palavra está contigo, o evangelho é teu. Então, nós vamos iniciar este momento de reflexão. Eu não sou palestrista nem palestrante espírita, apenas a gente faz algumas reflexões sobre o evangelho, esse código divino. E ao iniciarmos a nossa fala, vamos fechar nossos olhos e sentir Jesus nos abraçando, Ele que é o amigo, médico de nossas almas, e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, pelos meus ensinamentos. Assim seja. Queridos amigos e irmãos, falaremos hoje desse tema tão importante para nós,
das parábolas de Jesus, a parábola da semente ou a parábola do semeador. Quando nós estudamos no Evangelho, ou lemos alguma leitura do Evangelho, nós estamos sempre deparando com algumas palavras citadas pelos evangelistas e pronunciadas por Jesus em relação às plantas, à agricultura. Nós lembramos quando Jesus fala da videira, fala da árvore má, a árvore que dá maus frutos, e da árvore boa que dá bons frutos. Fala do joio e do trigo. Fala do lírio do campo, na sua beleza imensurável, que nem Salomão, com a sua riqueza, conseguiria fazer uma obra daquela. Essa obra era a obra de Deus, o grande arquiteto do universo, e a beleza para todos os lados. Fala do arado, da charrua, de todo esse instrumento que o lavrador precisa. Mas vamos lembrar, andando mais um pouco dessa agricultura, lembrando de Jesus, na sua missão na terra, junto aos lavradores, aos agricultores daquela época, onde, sob o sol escaldante da Galileia, das terras semiáridas, aqueles trabalhadores incansáveis, com as suas mãos manuseando a terra, tirando dali o sustento para a sua família, para a sua sobrevivência, e ainda, sob os olhares dos publicanos, entregando parte daquela produção tão pequena para ajudar a manter o exército romano. Conseguiam fazer também naquela época aquele altar na natureza, agradecendo a Deus. E a alguns momentos também prestavam culto à divindade maior, na sinagoga, nos templos de Jerusalém, entre aquelas poesias das orações, até as melodias dos salmos, cantados pelos salmistas e acompanhados por suas citarras. Quanta beleza nós lembramos de Jesus. E ao sair dali, aquele divino mestre procurava assentar nos lugares para a sua reflexão. Assentando à beira do mar, talvez olhando aquele murmúrio do mar, aquelas ondas fortes, e ele imaginava toda aquela população passando por tantos problemas de perseguição, de rancor, de ódio. Mas, por outro lado, também, quando ele sentava ao lado do lago de Cafarnaum, naquela suavidade, eles tinham certeza que eu conseguia acalmar a todos aqueles pensamentos, aquelas pessoas que ali o procuravam. As pessoas ainda traziam os resquícios da lei mosaica, do dente por dente, do olho por olho. E Jesus trazia naquele momento um novo ensinamento, a lei do amor. E eles eram despertados por aquelas palavras que tanto confortava, talvez pouco compreendia, mas os apóstolos o ajudavam naquela trajetória a entender melhor aquilo que Jesus explicava. E a gente nós lembramos ao estudarmos aí essa parte do Evangelho, quando ele propôs essa parábola, a parábola do semeador, ou a parábola da semente. Voltamos também naquela Galileia de 2000 e tantos anos, naquela agricultura rudimentar da época, em que a semeadura era feita sem nenhuma técnica ainda, muito diferente dos dias atuais que nós vivemos, onde o lavrador cuida da terra, aduba, põe os nutrientes necessários, joga semente.
espera pela chuva e pelas bênçãos de Deus para que ela possa brotar. Naquele tempo, a semeadura era feita diferente. O homem, daquele agricultor, ele procurava aqueles campos para poder julgar sua semente. E era o contrário. Ele julgava a semente em todo aquele terreno que ele ia plantar. Depois dessa semente, depois dessa semeadura, era que ele vinha com um arado e sucava a terra para cobrir de terra, esperando que ela brotasse. E a gente vê o que é a importância de uma semente. Às vezes damos tanto pouco valor em coisas pequenas, mas me ocorre neste momento, nós lembramos quando nós alimentamos, quando nós comemos uma fruta e deparamos com a semente, aquela cápsula tão pequenininha, nós esquecemos de imaginar que dentro daquelas cápsulas existe uma árvore. Vamos pensar numa fruta, na laranja. Pegamos uma semente de laranja e nós vimos a obra divina e celestial, que dentro de uma cápsula daquela existe uma laranjeira. E essa laranjeira pode ter pode frutificar e nós não saberemos quantos frutos darão. Se a laranja é azeda, doce, a quantidade. E assim foi a palavra da semeadura. Jesus, nesse terreno, ele começou a semear. E trazia para ele, para todos nós, aquele momento de reflexão. Ele falava que o semeador saiu a semear. O semeador era Jesus, trazendo em todo o seu bornal, em todo aquele seus alforjes, a semente que toda ela tinha o mesmo conteúdo, as palavras de Deus. E essa semeadura era feita naquele terreno sem preparo, porque ele queria simplificar para aquelas pessoas o valor daquela semente. E eis que essa semente é lançada ao solo. E ele diz aqui que, pela leitura do Evangelho, que ao ser lançada, parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu sobre o pedregulho, outra parte caiu sobre os espinheiros, e outra parte caiu na parte fértil. Então, nós sentimos o quanto essa importância dessa semeadura, a palavra de Deus para todos nós que estamos aqui, interpretar. Aquela semente que foi lançada, aquele solo não foi preparado. Ele lançou no terreno normal. Esse terreno representa todos nós, representa a humanidade. E aquela semente que foi caída à beira do caminho, era caminho que foi pisoteado, porque ele referia muito da colheita anterior. Aquele caminho foi pisado pelos animais, pelo homem, pelas carroças que ali trafegavam, e ele ficou um solo muito duro. E essa semente, ao cair ali, ela não foi, a terra não abraçou, a terra não procurou essa semente, porque ela era muito refratária à terra. E essa semente ficou perdida. E diz aqui que as aves do céu vieram e a comeram. Mas nós lembramos que essa semente representa para todos nós, aquelas pessoas ainda que não interessam pelo Evangelho, que não interessam pela palavra de Deus, aqueles que ainda estão muito agarrados à matéria, às suas próprias atitudes, né? Sem nenhum auxílio. Aqueles irmãos que deixaram de ouvir para poder entrar no caminho do erro, do vício, da maldade, do ódio, né? E essas aves não é a ave que somente comeram.
são aves, são nossos irmãos obsessores que, neste momento, apoderam-se daquela fraqueza, de tanta desilusão, de tanto ódio. E essa semente, ela não vai brotar. Por mais que nós pelejamos, queremos fazer, as pessoas estão com o ouvido tampado, com os olhos vendados, não querem enxergar nada. E então essa semente vai custar um pouco. Somente depois que o arado vier, trazendo, rasgando aquela terra novamente, remoendo aquela terra por novos plantios, que eu acredito, nós acreditamos que possa ter um outro fruto, que ela poderá ser produtiva. Essa semente, olhando no terreno do nosso campo material, é como se a semente tivesse caído sobre a nossa pele. Não precisamos nem sequer de tocar a mão nela para tirar. O próprio vento tirará. Ela não penetrará no nosso corpo. Ou seja, ela não terá proveito para nós. Mas deixamos aí a cargo de Deus para que essas almas possam se regenerar também e ter a oportunidade. Porque a semeadura foi feita para todos os filhos. Deus não escolheu seus filhos para poder entregar essa semente. Ele preocupou muito com o terreno. E cada um de nós somos responsáveis por cultivar esse terreno. A segunda semente caiu no pedregal. Ela nasceu, porque havia terra também. Mas a terra era pouca. Ao desenvolver, ela não conseguiu alcançar os nutrientes da terra. Então, nós vimos neste momento uma outra posição da semente. O que essa semente que caiu entre o pedregulho e brotou? O que ela significa nas nossas vidas? Essa semente é idêntico aos minerais da terra e com o nosso arcabouço esquelético, né? Com nossos ossos. Quase que a consistência que tem na terra dos minerais tem também nos nossos ossos. Essa semente, elas são as pessoas que são portadoras delas, são as pessoas que chegam com muita disposição, com muita euforia nos nossos trabalhos. E não é só na casa espírita, na igreja, em todos os momentos, na sociedade, aquelas pessoas que chegam com vontade de fazer as coisas, que agem por aqueles impulsos de querer fazer, mas não raciocinam para que possam fazer bem feito. Então, são aquelas pessoas que chegam, vamos dizer, na casa espírita e todos os trabalhos que ele tem, ela quer participar de todos, ela quer entender de todos, mas ela vai ser muito pouco durável, porque essa semente representa as pessoas que estão meio de passagem naquele momento. O entusiasmo é muito grande, mas não tem maturidade ainda para exercer as atividades. Isso nós encontramos junto conosco. De repente, encontramos aí com os jovens, quando nós estamos muito, muito interessados nas coisas, né? Quando nós estamos procurando a cada dia vivenciar, nós ficamos preocupados em fazer as coisas de uma forma de muita alegria, de muita euforia, sem muito raciocínio. Então, foi justamente a semente que nasceu sobre o pedregulho. Na hora que o sol sai, ela não consegue sobreviver. Nós vimos as pessoas que estão com desemprego, de repente conseguem uma vaga, um emprego, mas poucos dias depois já estão falando contra o patrão. Esquece da sua necessidade. Aquele momento de um casamento, os jovens naquela euforia,
naquela vontade de ter uma família, mas naquele impulso ele não raciocina na responsabilidade que deverá de criar para continuar sua caminhada. E vem, de repente, fracassa, porque ele não tem modo, a planta não tem como alimentar mais vezes os nutrientes necessários para aquele momento. Então, nós falamos que essa semente, essas pessoas que representam essa parte da semente, a cada mês elas estão na igreja. Ela está um mês na casa espírita, muda para outras religiões, ela fica igualzinho um beija-flor, de flor em flor. Porém, com a diferença que nem sequer uma gota do néctar ele consegue tirar, porque não tem persistência ainda, não tem maturidade para poder continuar sua caminhada. Então, essa semente dificilmente ela vai ser selecionada para mudar de terreno. Vai precisar de mais tempo, mais maturidade. E nós temos também a necessidade de acolher mais essa semente, ajudá-los, mostrando outros caminhos, novos caminhos, acolhendo nas nossas casas, né? Nas casas das nossas instituições, orientando. Não é só criticar, não é só dizer que é dessa maneira. Nós temos a obrigação também, como um grande agricultor, ou um pequeno agricultor que seja, ajudar que essa semente ache um solo mais fértil, mais resistente. Mas Jesus também fala da semente que caiu entre os espinheiros. E, aos poucos, a semente foi crescendo. A semente que caiu sobre o espinheiro é como se fosse o evangelho caindo no nosso cérebro. Nessa passagem, nós vamos dizer dentro do homem, ele cai no nosso cérebro. Nós temos raciocínio, nossos neurônios, a inteligência, nós temos conhecimento dessas palavras. Mas o espinheiro está crescendo, ele está afogando a planta. É o joio, o trigo. Tem momentos que nós precisamos de sair um pouquinho e cortar um pouco do espinheiro, porque senão a colheita não vai acontecer. O espinheiro vai conseguir abafar a planta e ela não dará bons frutos. Então, neste momento, nós lembramos assim que são as pessoas que têm a responsabilidade de uma casa espírita, de uma igreja, de qualquer maneira de orientar as pessoas. São todos nós que estamos nessa situação, porque nós conhecemos o bem e o mal. Às vezes nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as Escrituras, conhecemos todo esse manancial de luz que temos, mas temos nossas opções erradas. São os oradores que falam muito e praticam pouco. É aquele que Jesus fala, suas palavras invernizadas. Então, este momento é um momento que nós temos que refletir nas nossas atitudes, porque nós temos conhecimento e muitas vezes deixamos conhecimento para fazermos de uma maneira ainda mais materializada. Essa semente caiu no nosso cérebro. É o Evangelho, nós já temos condição de entender o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus. Mas tem uma semente que caiu em solo fértil. É aquela semente que caiu no nosso coração. É o terreno fértil. São as pessoas que estão em diversas situações, que procuram cada dia ajudar o próximo, que vive a lei do amor, que tentam a cada dia viver essa fraternidade universal tão falada, né? Lembrando do nosso mestre, quantas pessoas que nós conhecemos, muitos através de uma biografia, outros que nós tivemos a oportunidade de conviver com eles, né?
Allan Kardec, com toda a sua equipe na codificação da doutrina, Maria de Madalena, José de Arimateia, que teve a coragem de pedir de Pôncio Pilatos o corpo de Jesus, não permitindo que quebrasse suas pernas e julgasse seu corpo para os animais, como todo crucificado era feito. Nicodemos, que teve a coragem também, a disposição de tirar Jesus da cruz e colocar no colo de Mãe Santíssima, mais um momento de dor que ela passando. E tantas coisas, Allan Kardec, codificando a nossa doutrina espírita, tornando o nosso entendimento mais fácil, a nossa compreensão, tirando o véu dos nossos rostos, para que nós tenhamos a compreensão melhor da doutrina. Chico Xavier, nosso querido Chico, continuando aí a obra de Allan Kardec através de uma outra maneira, mas a continuação aí através das 400 e tantas obras colocadas à nossa disposição como uma bússola a nos guiar. Em Sacramento, nossa querida Dona Corina, carinhosamente chamávamos de Mãe Corina, professor Eurípides Barçanufo. Quantas pessoas nós conhecemos de outras religiões, Madre Teresa de Calcutá, o Padre Vitor de Almeida, aqui de Sacramento, que também fez de sua missão o sacerdócio de luz. E quantas pessoas que deixaram exemplo para todos nós, para que nós pudéssemos entender esse evangelho. Lembramos do Senhor Eurípides conversando com Jesus, naquela passagem narrada no livro do Corino Novelino, Dona Corina, e que ele encontra com Jesus, Jesus chorando. Eu falei, mestre, te chamo por algumas vezes, porque choras. Choras por aqueles que não conhecem o seu evangelho. Jesus calado, e ele pergunta novamente. E Jesus falou, não choro por aqueles que não conhecem o evangelho. Eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. Essa oportunidade, queridos amigos e irmãos, nós temos a cada instante. E a semente que caiu no nosso cérebro, que nós falamos, né? Aquela semente que está nos espinheiros, nós podemos ter certeza que ela, após ser escolhida pelas nossas atividades, um dia nós poderemos chegar nesse terreno fértil e dar bons frutos. Uns darão 100, outros 60, 40, 30. Mas Jesus disse que todo aquele que está ali vai produzir. Ele não exigiu que todos nós produzíssemos 100%. Ele nos deu a oportunidade desse solo. E nós notamos que com essa oportunidade do trabalho é que nós vamos crescendo. Então, pode ser que até nesse plantio tenha alguma semente que vai ser estéril, mas na próxima florada ela poderá vir a dar frutos. E assim a nossa vida, o nosso terreno, é cada um de nós que temos que remover. Que melhorar essa situação do terreno somos nós. Nós somos agricultores das nossas próprias vidas, nós somos agricultores, jardineiros, toda essa oportunidade que nós temos da reencarnação. Transformamos as nossas dores, não só no sofrimento, mas que tem os momentos de alegria, né? E a gente lembra que Jesus, nessa semeadura, dos 100% dessa semente que ele lançou ao solo, somente 25% que caiu em terreno fértil, né? Foram 4 estágios de terra que teve, cada 4 tipos de terras, e somente 25% dessa semente é que deram fruto. Então, a coisa não é muito fácil, não. A gente, muitas vezes, lembramos que qualquer coisinha, eu estou no céu. André Luiz, ele diz numa passagem no livro, que eu sou bem ruimzinho para guardar nome, mas ele diz o seguinte, que no plano espiritual
tem muita harpa sobrando, está faltando anjo para tocar. Então, nós temos que aproveitar este momento que nós estamos passando, né? Desse recolhimento que nós temos. Estava esse dia lembrando, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Voltamos para o apóstolo sacramentano, seu Eurípides. Ele viveu aquela gripe espanhola, aquele momento, né? Matou, a consequência, matou 50 milhões de pessoas no mundo. Não é que uma alma que se perde é muita. Um companheiro que se vai, nós achamos muito, mas nós ficamos pensando em seu Eurípides sozinho naquela época. Sacramento era um hospital a céu aberto, acolhendo tantas pessoas que aqui vinham em busca de um alívio para suas dores. E a sua mãe, Dona Meca, falava para ele: meu filho, você não está dormindo. A sua cama, tem uma semana que a sua cama está do jeitinho que eu estendi. E ele dizia: mãe, eu tenho que cuidar daquelas pessoas que me procuram. Ou seja, ele procurou ser aquela semente caída no solo fértil, né? Deixando para todos nós, através de cada reencarnação de sofrimento e dor, nós temos muito orgulho de tê-los nos acompanhando, nos ajudando e protegendo nossa cidade de Sacramento, como tantas outras aí que clamam pelo seu nome. Nós vamos terminando, Walter, e a gente fica pensando nesse momento que a gente vive, que estamos vivendo, né? Às vezes, tanta discórdia, tantas bobagens, né? Por política, por rede social, tanta coisa que vai chegando e a gente fica pensando, será que vale a pena? Tanta divergência, né? Dentro das nossas próprias casas, muitas vezes a nossa tolerância fica pequena. Neste momento que estão todos em seus lares, né? Achando que nós estamos vivendo um castigo. Deus não precisa de castigar ninguém. Deus é o supremo criador de todas as coisas, é o Pai de misericórdia. E Jesus, o governador do nosso planeta, está nos orientando, nos fortalecendo. E a gente vê que, eu penso assim, que nesse solo fértil, hoje nós podemos ver muito perto de nós essas pessoas que estão aí na frente dessa pandemia, nos hospitais, abandonando temporariamente suas famílias para estar ali acudindo aquelas pessoas enfermas, que nós nem avaliamos essa dor. Por mais que as notícias cheguem até nós, mas só aquelas pessoas que estão ali, deixaram seus lares, o salário, o dinheiro é muito pouco em relação daquela exposição. Esses também são pessoas que foram escolhidas por Deus, aqueles que estão debruçados no microscópio, em busca de uma vacina, do antídoto para este momento de pandemia. Então, são os valores, são frutos que estão prosperando. E nós temos que orar e pedir a Jesus que continua a ampará-los, a protegê-los. E nada acontece, não cai uma folha seca se não for pela vontade de Deus. Mas muitas vezes a humanidade precisa de passar por este momento. Nós estamos no planeta de provas e expiação. Nós espíritas falamos tanto no mundo regenerador. E esse mundo regenerador não vem ser destruído para ser reedificado. Ele vai acontecendo aos poucos. A cada momento, nós somos chamados para fazer parte de um outro novo mundo. Então, a gente vê, eu terminaria aqui, eu gosto sempre de contar, diz que quem tem mais de 21 anos gosta de contar uns casos, né? Então, tem uma passagem que eu gosto muito de um pensamento bem rústico, que fala que é relativo a isso. Havia numa comunidade, numa província, um senhor muito poderoso, mas ele era uma pessoa, pelo aposto de dinheiro, talvez ele era uma pessoa tirana, má,
ríspido. E aos poucos ele foi perdendo as amizades naquela comunidade. A cada dia que passava, as pessoas detestavam. Pelo seu poder financeiro, ele queria que todos fossem seus escravos. E as pessoas foram aos poucos afastando, afastando. Até que aquele mal-estar chegou um dia em casa. Seus filhos cresceram, casaram, foram embora, mudaram. Passam os tempos, a esposa faleceu. E esse senhor ficou sozinho em casa. E ninguém olhava para ele, porque ele arrumou tanta inimizade, tanto mal-estar, que ninguém importava com ele. A casa dele estando aberta ou fechada, parece que era o mesmo efeito nessa comunidade. E um dia ele saiu e procurou um sábio, uma pessoa muito vivida, que todos tinham muito respeito por ele, e foi: eu vou procurar o sábio. E procurando esse sábio, perguntou: sábio, eu vivo um isolamento total, uma tristeza, uma angústia, ninguém olha para mim, ninguém conversa comigo, ninguém me oferece seus préstimos, eu não aguento mais. Eu queria que o senhor me ajudasse aqui a sair dessa situação. O sábio calmamente adentrou um cômodo da casa, apanhou uma sacola e entregou. Dentro dessa sacola havia uma grande quantidade de penas de aves. Ele pegou a sacola com muita delicadeza e disse assim: senhor, toma essa sacola, suba naquele monte que está à nossa frente. O monte era muito alto. Suba devagar, porque o vento ali está muito forte. Quando chegar no topo do morro, vira a sacola, sacode ela, de maneira que não fique uma só pena dentro da sacola. E volte. Ele disse assim: estou feito agora. Isso aí coisa vai ser fácil. Pegou a sacola e fez o trajeto que o sábio mandou. Quando chegou no topo do morro, ele virou a sacola, soltou todas as penas, sacudiu lá, não ficou uma. E ele pegou, voltou pelo mesmo caminho. Quando ele chegou no sábio, ele falou: sábio, as suas ordens foram cumpridas. Todas as penas foram semeadas no alto. Ele falou: agora, o que vai acontecer agora? Ele falou: agora você volta lá e recolhe todas as penas e põe dentro da sacola novamente. Mas é impossível. Eu falei: pois é, assim também as suas amizades, a maquerência que você teve com as pessoas, dificilmente você vai irá reconquistar. Você perdeu a oportunidade de viver em paz, em harmonia com todos. E assim, a cada dia nós vimos que é uma experiência que nós vivemos, né? A cada dia nós vamos escrevendo uma linha na página da vida. Temos certeza que tem muita censura, mas nós não podemos deixar de escrever, porque nós escrevemos também algumas coisas boas. Bom, chegando o momento, a gente muito agradecido dessa oportunidade, né, de estar aqui no seu convite. Às vezes a gente fica inibido, né, que é a primeira vez que a gente coloca nessa situação, né? Então, é a primeira, mas não é a última. Vai ser a última, não. Ó, é porque nós temos uma obediência, porque a vontade é de continuar saboreando as suas palavras. Mas vamos dar sequência aqui. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, a gente, quando escuta uma palavra dessa, a gente sente até leve. Vamos aproveitar desse momento em que a gente se encontra ungido pela palavra, para que a gente peça a Deus, através da prece, pela fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, nós humildemente te pedimos, para que deposite nestas águas, Pai, o remédio de que cada um de nós se faz necessitado, o remédio para o nosso corpo físico,
mas também para as nossas imperfeições morais. Que esta água nos sirva, Pai, a nos limpar, a nos lavar das nossas mazelas, das nossas dificuldades, principalmente diante do orgulho e do egoísmo. E pedimos, Pai, que estas mesmas benesses possam chegar a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, a sua bênção, a sua luz. Queridos amigos, irmãos, vamos neste momento passar a segunda parte, o momento em que vamos fazer o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, nos permita neste momento sermos trabalhadores da tua obra, levando as tuas bênçãos e a tua luz, juntamente com as nossas boas energias, através de um abraço fraterno, a todos aqueles nossos irmãos que estão necessitando de reencontrar o reequilíbrio, de reencontrar a fé, a esperança. Pai, olhai por todos nós, teus filhos, todos irmãos. Vamos neste momento, cada qual, no íntimo de nossos corações, elevar as nossas preces a Deus, enquanto recebemos o passe de luz e de bênção. Queridos e amados irmãos, que aqueles nossos companheiros que nos pedem preces possam sentir o afago de Deus em suas almas. Nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga pela oportunidade de trabalho. Agradecemos o nosso irmão Marcos Aurélio. Muito obrigado de coração. É muito bom. Não, eu estava com saudades de escutar a tua palavra, a tua explanação. Muito obrigado. Se o senhor quiser falar alguma coisa, nós já vamos encerrar com a prece de Cáritas, mas, sinceramente, obrigado. Obrigado por regar a nossa semente individual, por fertilizar o nosso espírito. Muito obrigado. Pois bem, nós também somos muito agradecidos a todas aquelas pessoas que nos trouxe essas vibrações de amor através da rede social, de você, pelo carinho que você teve, a paciência de me colocar nesse quadro, né? Vir aqui em casa, você com o filho, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, né? Com essa tecnologia. Eu já estou quase da época do pombo correio ou e-mail. Então a gente vai adaptando também a esse momento, né? Mas eu quero agradecer a todos aqueles que tiveram esse carinho comigo, a você, sua família, né? E das outras vezes a gente vai ficar menos inibido, né? E eu queria fazer uma saudação fraterna, aquela que Jesus fez, lembrando a ele: irmãos, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Meu abraço a todos, muito obrigado pela atenção, especialmente a você. E lembrando, foram diversas pessoas que me pediram, seria até difícil eu falar de todas aqui, me pediram para transmitir para você a gratidão, o abraço, a consideração. Então, eu faço dessas pessoas o meu abraço a você. Muito obrigado. Lembrando que amanhã nós teremos a participação do nosso irmão aqui, confrade aqui de Sacramento também, o Jefferson, lá da outro companheiro da Belém, a Casa do Pão.
O Jefferson, muito boa pessoa também. É outra palavra, assim, do estilo do senhor também, que é um afago ao coração. E a gente também abraça todos aqueles que já mencionaram nosso nome, revendo. Um dia desse você falou que lá no grupo do Twitter alguém falou, brincando, né, da psicografia virtual. Mas eu acredito que essa foi uma brincadeira que você fez, mas surgiu um novo momento. Um momento, já pensou que bom se nós conseguíssemos na Casa Espírita, os dirigentes, né, do nosso nível que nós trabalhamos aqui, já pensou ouvir o Jorge Medeiros, lá do Rio, conectando aqui dentro da Casa Espírita, vindo fazer uma palestra para nós, Gilberto, você, tantos outros, né? Evitando de pegar uma estrada à noite, que nos preocupa também essa locomoção, né? A gente acha que não, mas os frutos estão saindo aí também. Obrigado, Walter. Antes de encerrar, eu vou só fazer um comentário. Esse trabalho começou há cerca de 3 meses. E eu pensei que eu tinha recebido uma missão apenas assim para o período da pandemia. Sábado, enquanto eu tomava banho antes do culto, veio para mim mais uma das comunicações. Nós vamos transformar isso aqui, talvez, no primeiro centro espírita virtual do Brasil. Tamanha a luz que está sendo depositada nesse trabalho. Eu, no segundo passo agora, eu vou tirar tudo isso do meu nome e nós vamos trabalhar para constituir uma diretoria, um colegiado, para que isso se torne, sim, não apenas com o Evangelho, mas nós já temos o canal do YouTube, eu vou tirar do meu nome, vou também passar a fazer a transmissão do Evangelho num outro perfil que nós vamos criar, e não vai ser só eu mais. Está tão grande a aceitação, graças a Deus. A agenda nossa de finais de semana, nós já estamos trabalhando para meados de agosto. Então, assim, o trabalho vai longe. Vamos encerrar, porque senão eu falo demais, gente. Só pegando uma oportunidade. Jesus recomendou que não faça templos de pedra, faça templos de virtude. Quem sabe a oportunidade que temos aí também de levar a isso. Muito obrigado. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde refletirá a vossa santa e misericórdia imagem, que assim seja. Meus irmãos, Marco Aurélio, toda a espiritualidade amiga, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Se Deus quiser. Obrigadão, Marco. Valeu, meu irmão.